Oi, gente, tudo bom com vocês? Tudo jóia, tudo mara? Hoje eu vim trazer essa resenha aqui desse livro que eu tô apaixonada e confesso que ele foi pro meu top 5. A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver. Mas antes disso, não se esquece de se inscrever no canal, ativar as notificações, comentar e curtir pra eu saber que você passou por aqui. E se você é novato aqui no canal, seja muito bem-vindo. Aqui a gente fala de todas aquelas coisas que você precisa pra se tornar a sua melhor versão. Então bora pra resenha. Esse livro aqui foi um daqueles livros bem aleatórios que, assim, eu não tenho muito aquele negócio de... Eu não tinha, né? Aquele negócio de ficar pesquisando o livro na época, quais são os melhores livros em determinado gênero. Só que em um dos passeios que eu tava dando na livraria, eu achei esse livro e eu me interessei, eu olhei a capa dele, gostei, eu li esse nome, achei o título bem sugestivo, eu comecei a imaginar sobre o que poderia estar falando. Aqui está escrito: é um excelente motivo para se buscar um novo olhar para a vida. E como aqui no canal a gente fala sobre autoconhecimento e desenvolvimento pessoal, eu imaginei que esse livro seria interessante para ler e para estar compartilhando com vocês um pouco mais do conhecimento. Esses livros eu comecei lendo por curiosidade própria para me aprimorar e hoje em dia eles fazem os dois papéis, tanto para o meu lazer quanto para estudo, né, para estar trazendo mais informação para vocês aqui. E aí eu dei esse livro de presente para minha sogra e coincidentemente ela já tinha esse livro e aí ela trocou por outro livro lá e me emprestou o que ela tinha para eu ler. E eu tô numa vibes, como você sabe, de livros de literatura brasileira, romances, esses livros clássicos. E eu tô dando meio que uma diminuída, só acabando mesmo com os meus livros de autoajuda que eu já tenho aqui em casa, só finalizando os que eu tenho a leitura e tô focada nesses novos gêneros aí que eu tô descobrindo e tô amando. E esse aqui, como era emprestado, eu resolvi dar prioridade. Quando eu comecei a ler esse livro aqui, ele é escrito por uma médica, a Ana Clara Quintana Arantes, e ela trabalha com cuidados paliativos. O que seria cuidados paliativos? Nada mais são do que aqueles cuidados que você tem quando o médico fala com você que não tem mais o que fazer com relação à medicina, né, para curar a sua doença. Então é meio que aqueles cuidados para esperar a sua morte, digamos assim, né, porque eu não sou nenhuma médica, né, então pelo que eu entendi do livro. E enfim, ela fala sobre esse trabalho dela, da importância da gente conversar sobre morte enquanto a gente ainda tá saudável ao longo da vida, porque as pessoas tratam a morte como uma coisa muito obscura, como um tema muito ruim, um tema que traz energia ruim pra vida da gente, falar disso faz mal. Eu mesma era o tipo de pessoa que quando qualquer pessoa da minha família, qualquer pessoa ao meu redor me falasse de morte, eu falava: ai, para de falar isso, vamos mudar de assunto, isso é pra lá. Ou então, tipo assim, quando alguém dormia com a mão assim, eu já descruzava a mão da pessoa, credo, não gosto de ver isso. Então, assim, a gente tem muita repulsa da morte, porque são muitas incertezas, independente da sua religião. A morte é o nosso destino, né? A gente pode estar rico, estar pobre, qualquer coisa, mas a única coisa nessa vida que a gente tem certeza é da morte. E ela fala muito disso aqui nesse livro dela, assim... Por que esse livro foi pro meu top 5 de livros, né? De maneira geral, que é um posto muito importante. Porque esse livro me tocou de diversas formas, ele fala muito sobre autoconhecimento, ele fala do cuidado do outro, mas um dos pontos principais que eu achei nesse livro aqui é que ele faz você repensar não no porquê, mas no para quê que você faz as coisas para as outras pessoas, as coisas na sua vida. Ele te faz refletir sobre o sentido do seu trabalho, por que você trabalha, aliás, para que você trabalha, porque ela diz que o porquê não responde, o porquê fala muito da justificativa do passado e o para que te leva para o futuro, tipo assim, né? E digamos que, de maneira geral, ela fala muito sobre a profissão de medicina, mas esse livro, ele é rico para todo tipo de gente, com todo tipo de profissão, porque ele literalmente faz a gente pensar na morte de uma maneira diferente, faz a gente refletir sobre isso no aqui e no agora, com uma boa saúde, estando bem, pra gente pensar quais decisões que a gente quer fazer na vida, como viver o processo de morte, como lidar com outra pessoa que está no processo de morte. Então, todas essas situações. Tem outro ponto que eu acho muito legal que ela fala, eu vou fazer um vídeo sobre isso, é sobre viver o processo de sofrimento. Muitas vezes a gente vê as pessoas falando pra gente: não fica nesse baixo astral não, as pessoas
ela fala muito do processo de luto, e no processo de luto a gente fica pedindo para as pessoas que não fiquem tristes, que não se permitam ficar chorando, para não ficar de baixo astral. A gente faz isso com bons corações, mas a gente tem que entender também que a tristeza faz parte da vida, e viver a tristeza é importante, assim como chorar. Eu sou uma pessoa muito emotiva, então, e eu acho isso muito bom, porque toda vez que eu tô muito triste, eu choro muito, mas esse exercício de chorar, de botar para fora a minha angústia, elimina tudo aquilo que tem de ruim que tá dentro de mim. E ela fala justamente disso, que quando você tá de luto, você tem que viver o luto da sua maneira. Você tem que chorar, se você tiver a fim de chorar, você tem que ficar reclusa, triste, o tempo que for necessário para você ir entendendo aquelas coisas. Outro aspecto do luto que ela fala também bastante é que a gente fica lembrando da pessoa com tristeza. E a única coisa que não morre, a gente perde a vida, a gente talvez perca, talvez não, a gente vai perder a convivência com as pessoas que a gente ama ao longo da vida por conta da morte, mas a única coisa imortal é o amor e as memórias. Então, uma das maneiras de viver, de assim, eternizar a pessoa na sua vida é lembrar das pessoas com bons olhos, é lembrar com alegria no coração, é lembrar daqueles momentos bons que você viveu ao lado daquela pessoa. E esse amor e essa lembrança é que faz eternizar a pessoa na sua vida. E outra coisa também, assim, nossa, tanta coisa que fala, nossa, meu Deus, isso aqui não é resenha, tá, gente? Eu acho que nem poderia ser chamado de resenha, são meus comentários, porque eu fiquei encantada, muito encantada com essa autora, como que ela conseguiu transformar um tema tão, assim, que é um tabu pra gente falar sobre morte, como que ela fez isso aqui de uma maneira tão sábia, tão delicada, tão, assim, intensa. Sei lá, não sei explicar, eu sei que vocês têm que ler esse livro. Mas ela fala que muitas vezes quando a gente tá de luto, a sociedade ao mesmo tempo que não quer que você fique triste pra você não se caracterizar como uma pessoa depressiva, mas ficar triste não é ser depressivo, tem uma diferença nisso aí, tem um grau de diferença. Então não se permitir ficar triste é um erro, porque você tem que aprender a viver aquele momento. Então se você fica escondendo a tristeza, sendo que você tem que sentir a tristeza, uma hora aquilo vai dar ruim pra você, porque tudo que você guarda pra dentro de si, você acumula e uma hora aquilo ali vai ter que ser colocado pra fora. Então, a gente tem que aprender a conviver com a tristeza, e ao mesmo tempo que as pessoas não querem que você fique triste no momento de luto, elas querem tirar a tristeza e espantar esse momento de você, de uma maneira que pode não dar certo. Você também não pode demonstrar também muita alegria quando você tá no processo de luto, porque isso significa que você não se importa com a pessoa. Então é muito complicado estar em luto, como reagir no luto, porque você não pode ser nenhum extremo. Se você perdeu a sua mãe na semana passada, se alguém te vê em algum momento rindo, significa que você desrespeitou o luto, sabe? Então é muito engraçado como que as pessoas enxergam as coisas, as maneiras que elas julgam o nosso comportamento, é uma coisa que a gente deve reavaliar. E esse livro nos proporciona isso, além de proporcionar como que a gente lida com pessoas que estão próximas à morte, com pessoas que estão doentes, como que a gente cobra das pessoas as coisas, e essa questão do porquê e do pra quê, procurar o pra quê nas coisas é justificar. Você faz o bem para o outro, como no sentido de cuidar do outro no momento da doença, no leito de morte. Como que a gente também cria um santo quando a pessoa morre ou quando a pessoa tá muito doente, né? E a gente tem que aprender a lidar com essas coisas, né? As nossas reações, os nossos sentimentos quando a gente se vê próximo da morte, ou do outro ou da nossa própria. Então, assim, de maneira geral, esse livro é muito importante. Acho que todo mundo deveria ler esse livro, porque isso ajuda a gente a se proteger do nosso futuro, que é a morte. A gente vai morrer, então a gente tem que saber lidar, se comportar com essa situação. Ela fala também muito de religião, não de religiões específicas, mas da influência da religião no momento da morte, da fé. Fala de energia, e eu acho que ela trouxe isso aqui no livro de uma maneira muito sábia também. Ela foi sábia em todos os aspectos. Essa mulher é muito maravilhosa. E se você é estudante de medicina, você tem mais um motivo para ler, porque isso aqui também fala muito. Ela fala muito da profissão o tempo todo, e ela consegue mandar mensagem para todos os tipos de pessoas. Gente,
foi pro meu top 5. Um dia eu vou fazer um vídeo falando dos meus livros top 5, mas esse aqui já tá na lista. E espero que vocês gostem. Conta pra mim se vocês já leram sobre esse livro, o que vocês pensam sobre a morte, qual que é a ideia de vocês sobre o momento do luto. Compartilha pra mim as ideias de vocês pra gente trocar informação aqui no canal, tá bom? Um beijinho e até a próxima!